Oi pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês sobre o céu da semana de 8 a 14 de dezembro. Nós temos aí já no domingo a semana iniciando com um aspecto tenso do Sol com Netuno e um outro bom entre Vênus e Netuno, certo? O aspecto que envolve Netuno geralmente ele recomenda um desafio, uma percepção para que haja melhor concentração nas questões de maneira geral. Tudo que envolve Netuno, de certa maneira, tem um fator aí que pode impactar nossa concentração. Uma posição que pede um cuidado maior para que não tenhamos tanta dispersão com assuntos pouco essenciais, assuntos insignificantes. Então recomenda uma atenção para que não para que a gente não viaje demais em certos assuntos, tá? Então um aspecto que dá esse contexto, tá? Num senso coletivo, Netuno tem uma curiosidade que ele envolve um simbolismo do artista, das artes, das terapias, né? E no início da semana houve uma polêmica no Brasil referente ao enquadramento que o governo revogou em relação ao microempreendedor individual, aos MEIs, né? Diante das atividades que envolvam música, artes, terapia, né? Os próprios astrólogos serem desenquadrados da categoria de microempreendedor individual. Então isso tem um interesse curioso, uma referência curiosa, pelo fato de estar associado a Netuno, né? Atividades tanto artísticas como também num contexto da estética, da beleza, né? Que envolve o Sol também. Tá? Então, esse aspecto da tensão Sol-Netuno, curiosamente, no início da semana, foi em sincronia com o impacto da questão do governo sobre esses temas na questão MEI de artistas, de terapeutas, os próprios astrólogos estarem aí enquadrados, ou na verdade desenquadrados. Né? Houve aí a revogação, muito provavelmente isso vai ser reconsiderado, muito provavelmente esse bom aspecto de Vênus com Netuno facilita uma conciliação, uma reconsideração, digamos assim, né? Um certo anjo da guarda botando a mão na cabeça aí dos governantes ou do próprio presidente para que isso fique, digamos, sem ser levado muito a ferro e fogo. Aliás, essa questão do MEI e esse aspecto Sol-Netuno que acontece no céu é um pouco reforça bastante a questão também dessa oposição que Netuno faz com o Sol no mapa do Brasil, da independência do Brasil. O Brasil teve a independência com o Sol em Virgem e já há alguns anos o Netuno faz oposição ao Sol. Então não à toa, quando acontece uma quadratura no céu entre Sol e Netuno, essas questões curiosamente também vieram à tona, vieram a impactar. Então esse conceito aí de temas associados ao artista, aos músicos, né, aos próprios terapeutas, às atividades de ensino, né, ou professores particulares, de modo geral, estarem inseridos ou não na questão MEI. Né? Então, atividades também associadas ao próprio Sol e a Netuno, né? O conceito de beleza, de estética, de arte, de expressão e próprias terapias também, de um modo geral, certo? Então, não à toa esse burburinho logo aí no início da semana. Na terça-feira, nós temos o ingresso de Mercúrio em Sagitário. O ingresso de Mercúrio nesse signo, a gente pode fazer uma correlação que Mercúrio é um planeta das comunicações, do aprendizado, em Sagitário, que é um signo atrelado ao conhecimento. Então, qual que é a importância e a dica nesse sentido? É uma observação para que nós não abordemos assuntos como se já achássemos que conhecêssemos o tema de forma até precipitada, num sentido geral para todos os variados assuntos, certo? Mercúrio em Sagitário dá uma certa tendência a algumas pessoas se acharem um pouco, ou nós mesmos tomarmos a frente por opiniões ou assuntos de uma forma um pouco precipitada ou exagerada também, certo? Vale um cuidado aí para não nos acharmos por aí com
questões, assuntos, opiniões que às vezes precisamos de um aprofundamento mais intenso, certo? Mercúrio em Sagitário envolve um entretenimento, uma intensidade para que a nossa mente fique ocupada com assuntos de turismo, viagens, estudos, novos conhecimentos, temas estrangeiros, então esse momento vestibular ou atividades culturais, aperfeiçoamento de informações, muito provável fique mais presente ao longo do mês de maneira geral, certo? Especialmente aí nessa semana. Desde o início de 2019, Saturno e Plutão já formam uma conjunção. Então, Vênus se aproxima desse ponto, dessa conjunção também em Capricórnio. E o que isso impacta? Vênus é um planeta associado aos relacionamentos, às parcerias, aos nossos vínculos e até questões financeiras. Então, deve impactar numa transição na maneira de conduzirmos nossas relações. Então, aquelas questões que pareciam incertas, indefinidas, passam a ser tratadas com mais seriedade, com mais conclusões, digamos assim, certo? Também impacta numa transformação no modo de levarmos mais a sério certos relacionamentos, certos vínculos e parcerias. Então, questões que vinham um tanto incertas, indefinidas, passam a ter um fator mais concreto de tratativa, num sentido geral de relação. Eventualmente, paqueras, parcerias indefinidas ou esporádicas tomam um rumo, ou se tornam mais sérias, mais levadas mais a sério, ou se assume mais responsabilidade diante de relacionamentos, quaisquer que sejam, ou chegam ao fim, chegam a uma transformação, porque não envolve só a conjunção de Vênus com Saturno, mas também com Plutão no combo pacote, certo? Então, um momento importante aí do ano para que relações e parcerias ganhem uma dinâmica mais intensa, para até a forma como elas serão vivenciadas de médio a longo prazo e até aí ao longo de 2020. Muito do que se viver em relacionamentos e parcerias agora, nesses próximos dias, deve impactar ao longo do 2020 também, certo? Então vale aí uma atenção com até decisões e temas que envolvam relacionamentos a longo prazo também. A forma como certos vínculos se darão daqui para frente e assumindo algumas responsabilidades em muitas situações. Passa-se a levar mais a sério assuntos diante de relacionamentos também, ou se transforma a condução de vínculos que nós temos, certo? Temos a lua cheia ao longo da semana. Na quinta-feira, a lua cheia em Gêmeos é um fator muito impactante para divulgações, para o comércio, para essas questões de negociações. Aliás, voltando ao tema de Vênus com Saturno, vale aí uma reestruturação de negócios ou de investimento ou de se levar mais a sério temas financeiros também, certo? E aí, completando com o que eu tinha iniciado da lua cheia em Gêmeos, é um facilitador para divulgações de temas comerciais, vendas, para troca de informações, para troca de aprendizados também. Então, uma lua cheia, uma semana de lua cheia, é um facilitador também para eventos, divulgações, confraternizações também ficam bem a calhar nesse momento de final do ano, numa lua cheia geminiana. Então, essa coisa de falar em público, discursos, né, agradecimentos, essa questão geminiana aí de um fator de mídia ou de partes que divulguem o próprio trabalho ou um cronograma de informações do que vem para o próximo ano, né? Tudo de certa forma associado a Gêmeos ganha uma proporção mais intensa, especialmente em estar mais ciente de certas informações ou mesmo de trocas que envolvam contatos, ambientes estudantis, ambientes de aprendizado e mesmo questões culturais, eventos culturais num sentido geral, né? Especialmente essas confraternizações de universidade, escola, ou até daquele curso que a gente faz e de repente faz uma festinha aí de final de ano que impacte o momento, certo?
Temos aí no final da semana um bom aspecto também de Marte com Netuno, certo? Esse bom aspecto ele é positivo para um exercício das nossas crenças, para uma dedicação a reflexões, para um contexto aí de um momento mais zen, para quem gosta de meditação, temas espirituais. É positivo para um aspecto aí de lidar com artes, lidar com questões do imaginário, né? Esses movimentos solidários de Natal ou de outros temas que envolvem uma causa coletiva, certo? Um bom aspecto de Marte e Netuno também facilita percepções, sensibilidade do que as pessoas precisam ou da maneira como devemos nos portar diante das emoções das pessoas ou de um senso coletivo de maneira geral. Dá uma abertura para uma sensibilidade intuitiva de algum feeling, de alguma decisão que a gente possa ter, especialmente no final da semana, ao longo desse período. Certo? Pessoal, este é o Céu da Semana de 8 a 14 de dezembro. Quero agradecer a atenção de todos. Um abraço, uma ótima semana.